Pessoal, é, antes de começar a aula 2, eu queria mostrar para vocês aqui esse GIF, tá? Para ajudar vocês entenderem melhor a diferença da onda transversal e longitudinal. Olha aqui, ó. A onda, a onda longitudinal, ó, ela se propaga dessa forma, tá vendo? E a onda transversal aqui, ó, tá? Olha essa outra animação aqui. A onda transversal, tá? Então a oscilação dela, ó, é de baixo para cima e a propagação dela da esquerda para a direita. E a longitudinal, a propagação também é da esquerda para a direita, tá vendo? Só que a oscilação dela também é da esquerda para a direita, ó. Então a transversal ela tem a desculpa, a oscilação e a direção de propagação elas são perpendiculares, né? Uma está na vertical, outra na horizontal. E na onda longitudinal, a oscilação e a propagação elas estão na mesma direção, tá? Então agora, pessoal, continuando aqui, ó, a gente vai estudar agora as características das ondas, tá? Então cada onda ela é de um tamanho diferente, ela tem uma frequência diferente, igual eu falei para vocês, ela tem um comprimento de onda diferente. Então essas coisas que eu estou falando, né, são as coisas que caracterizam as ondas e elas vão ser super importantes aqui para o nosso entendimento, tá? Então, olha só, toda onda é caracterizada por algumas grandezas físicas, entre elas amplitude, velocidade, comprimento de onda, período e frequência, tá? Então essas são as principais grandezas físicas que uma onda tem, tá bom? Amplitude, velocidade, comprimento de onda, período e frequência. Vamos ver o que é cada uma delas. Amplitude. Amplitude é uma medida da magnitude de oscilação de uma onda. Então você está vendo aqui, ó, que a onda, no caso aqui uma onda transversal, né? Então ela vai ter um pico, que é o ponto mais alto da onda, e ela vai ter um vale, que é o ponto mais baixo da onda. Tá? Esse pontilhado aqui, ó, ela não faz parte da onda, é só uma referência que corta a onda pelo meio. Então você vê que a altura da onda, que é essa amplitude, né? Que é a altura da onda aqui do meio até o pico dela, é a mesma amplitude do meio para o vale, é a mesma medida, tá? Então a amplitude é justamente isso, ó. É a distância entre esse ponto central aqui, ó, da onda, tá? E o seu ponto mais alto ou o seu ponto mais baixo. Essas duas medidas são iguais. Então aqui pode variar muito, né? Então a gente viu lá na outra aula que, por exemplo, a onda de rádio ela é grande o suficiente para ser do tamanho de um edifício, de uma casa. Então vocês podem imaginar que isso aqui tem alguns metros de altura, no caso de uma onda de rádio, né? Ou uma onda lá visível, né? Que uma luz visível tinha o tamanho da onda lá era aproximadamente o tamanho de protozoários, né? Micro-organismos. Então você pode perceber que aqui seria da escala do que? De micrômetros, né? Seria bem pequeno, tá? Então a amplitude da onda é essa, tá vendo? Essa onda aqui de cima, ó, tem uma amplitude maior do que essa onda aqui de baixo, tá? De novo, ainda sobre amplitude, o ponto mais alto da onda chama-se crista e o ponto mais baixo denomina-se vale. Abaixo você pode ver um barquinho na crista da onda e o outro no vale. Então quando a gente fala assim, ó, tá na crista da onda, né? Não é à toa, né? Aquele ditado, né? Está na crista da onda, que tá no alto, né? Tá no topo. Não é à toa porque a crista da onda é o topo dela, tá bom? Então aqui o barquinho tá na crista da onda e aqui tá no vale, tá bom? A outra característica é a velocidade. Então a onda ela se propaga, igual a gente viu, e ela se propaga com uma certa velocidade. Então cada tipo de onda tem a sua velocidade própria, né? A onda sonora ela tem a velocidade própria, que é o som, né? A gente vai ver qual que é. A luz tem também a sua velocidade, que é muito mais alta do que a do som,
né? Então você já deve ter ouvido essa expressão velocidade da luz, né? Quando você assiste um filme lá de ficção científica, o cara fala lá, vamos pega a nave dele, né? E fala, vamos pegar essa nave, vamos viajar à velocidade da luz. Então é porque a velocidade da luz é a velocidade mais alta que a gente conhece na natureza, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com ela aqui. Então aqui, ó, dada uma perturbação em forma de onda, ela se propagará em um meio com uma certa velocidade. Observação, velocidade é igual à distância percorrida por unidade de tempo. Então vocês lembram lá de Física 1 do primeiro ano, que velocidade é espaço sobre o tempo, né? É o quanto a onda andou em termos de distância dividido pelo tempo que ela demorou para andar essa distância, tá? A velocidade de propagação varia de acordo com o meio aonde a onda se propaga. Abaixo temos uma tabela para a velocidade do som em diferentes meios. Então vamos pegar o caso do som aqui, ó. Cada onda, pessoal, inclusive o som, em cada meio que ela se propaga, ela vai ter uma velocidade diferente. Isso porque o meio vai influenciar, né, o material do meio, né, do que o meio é composto, vai influenciar na velocidade da onda, tá? Então olha aqui, ó. No caso do som, essa tabelinha aqui é para o som. Ó. O som no ar, aqui está o meio material e a velocidade. O som no ar, ele tem essa velocidade aqui, ó, 340 metros por segundo. Então o som, pessoal, no ar, ele a cada segundo, ele percorre 340 metros, tá? Isso em quilômetros por hora dá 1000 e poucos quilômetros por hora, né? É só fazer a conversão aí. Só que olha só o que é interessante aqui, pessoal, que se o meio onde a onda sonora se propaga não for o ar, mas o hidrogênio, a velocidade aumenta, tá vendo? E bastante, ó, 1284. Então imagina uma sala onde não exista ar, exista gás e hidrogênio. E o som vai se propagar ali com uma velocidade muito maior, tá? Na água, olha só, bem maior também. Então acho que todos vocês já tiveram a experiência de mergulhar na piscina e tentar ouvir o som dentro da água, né? Vocês podem ver que o som muda um pouco, né? Ele muda um pouco ele fica um pouco mais grave geralmente, né? E você sente ele de outra forma. Basicamente por quê? Porque, entre outras coisas, a velocidade do som na água é um pouco maior, ó, 1482. No granito, ó, já aumentou, 6.000 e no alumínio, 6.420 metros por segundo. Pessoal, vocês podem ver, ó, que aqui a gente tem sistemas gasosos, ar e hidrogênio, líquido, água e sólido, granito e alumínio. E vocês podem ver que quanto mais sólido é, né, o meio, mais rápido é a velocidade do som. Por quê? Vocês já viram isso? Qual que é a diferença do sólido para o líquido e para o gasoso? No gasoso, as partículas elas estão bem separadas umas das outras, né? No líquido estão separadas, mas um pouco menos, e no sólido estão bem juntinhas, né? E isso influencia na propagação do som. Como a gente viu lá nos outros slides, né? O som é uma onda longitudinal, então ele depende da distância entre essas partículas para ele ir transmitindo o movimento, né? Então, se as partículas estão muito espaçadas, no caso do ar, essa transmissão de movimento é mais lenta, tá bom, pessoal? Então, acho que vocês já devem ter visto em filme também, ou em desenho animado, principalmente faroeste, quando alguém quer perceber se o trem na ferrovia, né? Se o trem está vindo, ele coloca o ouvido no trilho do trem. Por quê? Porque ele vai conseguir perceber o som muito antes do que o som está vindo pelo ar, tá? Então, depois de velocidade vem o comprimento de onda. O comprimento de onda, representado pela letra lambda, que é essa letrinha aqui, ó, tá? Mede a distância entre duas cristas consecutivas da mesma onda, ou então a distância entre dois valores consecutivos da mesma onda. Então, olha só, pessoal, aqui está a onda. Como que a gente pode ver isso, né, aqui no desenho? Aqui está a onda, tá? Então, olha só. Você pode ver que a onda ela se repete, tá? Ela é periódica, então ela se repete. Então, olha aqui. Se você pegar a distância entre
uma crista e outra da onda, cada onda vai ter uma distância, né, dessa aí. E se você pegar essa distância, é o que a gente chama de comprimento de onda, tá? Aqui a gente pode também pegar a distância de um vale para o outro vale. Também vai ser o mesmo comprimento de onda. A onda é simétrica, ela tem a mesma, ela vai ter essa mesma distância, tá? E ainda uma terceira forma, pessoal, da gente ver o comprimento de onda é aqui, ó. A onda, para dar um comprimento de onda, pessoal, ela tem que fazer uma oscilação completa, tá bom? Então, o que é uma oscilação completa? É isso aqui, ó. Ela sai, por exemplo, daqui, ela vai, chega numa crista, aí ela começa a descer, passa de novo, né, pelo meio aqui, chega num vale e depois ela completa a oscilação. Então, uma oscilação completa é essa que tem uma crista, né, completa e um vale completo aqui. Essa é uma oscilação completa. Se a gente pegar da crista para crista, também uma oscilação completa vai ser até chegar aqui, toda essa barriguinha aqui, e até chegar aqui na crista de novo, tá? Então, o comprimento de onda é sempre uma oscilação completa. Período e frequência. Período, que é o T, tá? T maiúsculo. É o tempo necessário para que duas cristas consecutivas passem pelo mesmo ponto. Então, olha só. Aqui pode ser duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos ou uma oscilação completa, que é o que a gente viu aqui, né? A gente está lidando com oscilações completas. Então aqui, ó, vamos pegar aqui. A onda, ela está se propagando aqui, veio aqui. Quando ela chega aqui, ó, a gente falou que aqui a gente começou a cronometrar. Agora a gente está lidando com o tempo, pessoal, tá bom? Olha aqui, tempo. Pegou, imagina que você tem um cronômetro, a onda chegou aqui no tempo T1, você liga o cronômetro. Espera dar uma oscilação completa, chegou aqui no tempo 2, né? Porque passou um certo tempo, tempo 2 você desliga o cronômetro e vê qual tempo passou para a onda fazer uma oscilação, tá? Esse tempo a gente chama de T, tá bom? A gente chama de T maiúsculo, que é o período. Então, o tempo necessário para uma oscilação completa é o período da onda, tá? Então, se ela demorou 1 segundo para fazer essa oscilação, o período dela é o quê? 1 segundo. Se ela demorou menos, vocês vão ver que geralmente é menos, a onda é mais rápida que isso. Se ela demorou, sei lá, 1 milionésimo de segundo para fazer essa oscilação, o período dela é 1 milionésimo de segundo, tá bom? Então, isso é período. E o período está totalmente relacionado com outra coisa que chama frequência, que é o F minúsculo, tá? Então, o que é frequência? É o número de cristas consecutivas que passam por um mesmo ponto em cada unidade de tempo. Então, aqui, pessoal, a gente vai contar... Ó, a frequência é o inverso do período, tá? Se aqui a gente contou o tempo para uma única oscilação, aqui a gente vai pegar um intervalo de tempo, que é, por exemplo, 1 segundo, e ver quantas oscilações tem nesse intervalo de tempo, tá? Então aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa onda vermelha aqui. Pega no intervalo de 1 segundo, ela vai ter, sei lá, poucas oscilações, não vai? Agora vamos pegar essa aqui, ó, essa onda azul. No mesmo intervalo de 1 segundo, ela vai ter, ó, bem mais comprimentos de onda passando nesse intervalo de tempo. Ou seja, ou, pensando de outra forma, ela vai ter bem mais oscilações completas passando por um mesmo intervalo de tempo. Então, o número de oscilações por intervalo de tempo é o que a gente chama de frequência, tá? Então, se ela tem uma frequência maior, ela vai estar aqui, ó, ela vai ter muito mais oscilações no mesmo intervalo de tempo. Aqui, tá? Se ela tem uma frequência menor, ela vai ter menos oscilações no mesmo intervalo de tempo. Então, pessoal, as duas principais características de onda é frequência e comprimento de onda, tá? E a sua velocidade. A gente vai ver por quê. Aqui, as unidades para a gente fazer cálculo. Unidade de frequência, acho que vocês já conhecem, chama Hertz, que significa ciclos por segundo, tá? Então, quando você está lá escutando a sua rádio e ela fala, sintonize aí 90 MHz, tá? Esse Hertz no final significa o quê? Significa frequência.
Então 90 MHz é a frequência que você consegue sintonizar aquela rádio, tá? Esse mega que eu falei, né? Falei 90 MHz. Esse mega é um prefixo, que eu acho que vocês já ouviram falar também. Ele vale 10 a sexta, tá? Ou 1 milhão, tá? Então, mega significa 1 milhão. Então, essa onda dessa rádio, desse exemplo que eu dei, 90 MHz, tem 90 milhões de hertz. Se 1 hertz, olha aqui, pessoal, 1 hertz é 1 ciclo por segundo, tá? Então, se você tem um ciclo completo num segundo, significa que essa onda tem 1 hertz. Isso é muito importante, tá, pessoal? Para entender. Então, 1 hertz significa 1 ciclo por segundo, tá? Então, olha só essa onda dessa rádio. 90 milhões de hertz. Então, ela dá 90 milhões de ciclos completos a cada segundo. É muito rápido, né? É muito, não é rápido a palavra certa, mas são muitas oscilações, tá? Então, olha aqui, ó. 1 hertz significa, num espaço de tempo de 1 segundo, tá? Significa o quê? Uma oscilação só. Lembra que uma oscilação é isso aqui. 2 Hz é o quê? 2 oscilações. Olha só. Daqui até aqui tem uma oscilação. Daqui até aqui tem 2 oscilações. Então, 2 Hz são 2 oscilações em 1 segundo. 3 Hz, 3 oscilações. Ó. Uma oscilação aqui. 2, 3. Então, 3 Hz significa 3 oscilações, tá? Então, unidade de frequência é Hertz. Unidade de período é segundo. Tá? Porque período é tempo. Para você não confundir uma coisa com outra, sempre lembra, período, pessoal, é tempo, tá? Frequência não é tempo, frequência é o número de oscilações pelo tempo, tá? Então, frequência é o número de oscilações e período é o tempo de uma oscilação. Se, por exemplo, 2 comprimentos de onda passarem pelo mesmo ponto em 1 segundo, dizemos que a onda oscilou 2 vezes em 1 segundo, representando que a frequência dela é 2 Hz, é o que eu falei. Observação. Hertz significa ciclos por segundo, que eu também já falei. A relação entre frequência e período, que é muito importante no estudo das ondas, é dada pela seguinte expressão. Então aqui já entra, pessoal, já vai entrar algumas fórmulas, tá? Que a gente vai usar. Pessoal, o período é sempre o inverso da frequência. Matematicamente falando, o inverso é quando você tem 1 sobre aquela coisa, tá? Então aqui, ó, frequência é igual a 1, número 1, dividido pelo período. Então, 1 sobre t. Tá? Então, você tem essas duas formulazinhas bem simples para você usar. Se você tem, sei lá, se um exemplo lá, você tem uma onda de 100 Hz, que é a frequência. Qual vai ser o período dessa onda? É só você jogar 100 Hz aqui, né? E fazer cruzado, multiplicar cruzado e achar o valor da incógnita, que é o t, tá bom? Se você pode usar essa fórmula ou essa, tá? Se você pegar essa primeira fórmula e isolar o t, passa o t para cá, desse lado, e passa o f dividindo para cá, você vai ter aqui, ó, t igual a 1 sobre f. Você pode usar uma fórmula ou outra. A velocidade, o comprimento de onda e a frequência estão relacionados através da seguinte equação. Então, essa equação aqui, pessoal, é muito importante, ó. V igual a lambda vezes f. Então, eu falei para vocês, alguns minutos atrás, que as 3 coisas mais importantes da onda vão ser a velocidade dela, o comprimento de onda dela e a frequência. E essas 3 coisas estão relacionadas através dessa fórmula aqui, V igual a lambda vezes f. Essa fórmula simples, tá? V é a velocidade, metros por segundo, lambda é comprimento de onda, metros, e a frequência em hertz, que é ciclos por segundo, tá? Um exemplo aqui, pessoal. Ó, aqui esse exemplo é pra gente ver certinho como essas coisas se relacionam, tá? Uma corda de comprimento 1,2 metros vibra com uma frequência de 150 Hz, conforme indica a figura. Então, olha só, ele deu o comprimento da corda, não é o comprimento de onda, não confundam, a gente vai ver aqui que é diferente. Ele deu o comprimento da corda e aqui você tem uma onda, a corda está oscilando, né? E oscilando nessa frequência aqui, ó, pessoal, 150 Hz. Então, aqui, a oscilação dessa corda aqui, ela tem 150 oscilações completas por segundo, tá? E aqui, ele pergunta no item A, qual a velocidade de propagação da onda na corda? E no item B, qual o período da onda? Então, ó, olha aqui.
Se no item A ele está pedindo velocidade e ele te deu frequência e te deu o comprimento da onda, então provavelmente você vai usar o quê? Você vai ter que usar essa fórmula aqui, porque essa fórmula relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência. Então vamos ver como que fica a resolução aqui, ó. Olha aqui, é um pouco chatinho de ver, mas se você ver, você já vai conseguir entender bastante o que está acontecendo. Então, essa onda, ela tem 1,2 metros. Desculpa, a corda, ela tem 1,2 metros. Só que aqui, pessoal, quantos comprimentos de onda que a gente tem aqui? Olha só, um comprimento de onda é uma oscilação completa. Então, é uma oscilação que parte daqui, ó, onde eu estou indicando com o mouse, e ela passa uma crista, um vale e chega até aqui. Então, aqui é uma oscilação completa. Só que aqui você tem quantas oscilações nesse caso? Você não tem uma, você tem um pouquinho mais, tá vendo? Você tem uma oscilação mais metade de outra oscilação. Então, você tem uma oscilação e meia. Você tem 1,5 de oscilação, tá? Então, isso que eu expliquei está aqui, ó. Uma oscilação completa é isso, então dá um comprimento de onda. Aqui vai dar outro comprimento de onda, tá? Então, a gente precisa primeiro, para resolver esse problema, saber qual é o comprimento de onda da onda. Novamente, 1,2 metros não é o comprimento de onda, é o comprimento da corda. O comprimento de onda vai ser quanto? Ó, é só você pegar daqui até aqui, ó, tem um comprimento de onda, daqui até aqui mais meio. Então aqui, se eu colocar numa expressão matemática, eu vou ter assim, ó, 1,5 lambda vai ser igual a todo o comprimento da corda, porque todo o comprimento da corda pelo desenho está dando o quê? O total de 1,5 comprimento de onda. E aqui eu coloquei em fração, né? O exercício colocou em fração. 1,5 é 3 sobre 2, né, pessoal? Então fica assim, ó, 3 sobre 2 vezes lambda igual a 1,2. Se você resolvendo, isola o lambda, joga o 2 para cá multiplicando, joga o 3 dividindo, isso vai dar 0,8 metros. Ah, pessoal, então é o seguinte, o comprimento de onda dessa onda não é 1,2 metros. É só daqui até aqui, que eu acabei de ver que dá 0,8 metros, tá? Jogando isso na fórmula, então agora eu tenho o que, pessoal? Ó, eu tenho o comprimento de onda que é o lambda, eu tenho a frequência e tenho só, né? Ele pede a velocidade, então já dá para eu já consigo calcular. Então velocidade é igual a lambda f, o lambda é 0,8, o f é a frequência que é 150 Hz, tá? Isso, se você multiplicar, dá uma velocidade de 120 metros por segundo. Encontrou a velocidade de propagação dessa onda, tá? Então, o item B. O item B ele pede o quê? Qual o período da onda? Pessoal, se você tem a frequência, fica fácil calcular o período. É só usar essa fórmula aqui, tá? Essa aqui, ó. Se você tem a frequência, que é de 150 Hz, só jogar nessa fórmula 1 sobre 150 e calcular o período. Olha só. Período é igual a 1 sobre frequência, a frequência é 150 Hz, fica 1 sobre 150. Se você fizer esse cálculo, dá aproximadamente 0,0066 segundos, tá? Geralmente nos exercícios não vai dar esse número quebrado, tá? Deu um período bem pequeno porque a frequência é alta, né? Dá bastante oscilação por segundo e vai dar um período pequeno aí, tá bom? Então aqui nessa aula a gente viu a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência, e a relação entre frequência e período, tá? Então, vamos para a próxima aula.